E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, como vocês já estão vendo ali no fundo. Hoje eu vim falar dessa edição que eu tenho da Turma Titã, né? A Turma Titã, como as poucas pessoas, porque eu suponho que hoje em dia sejam poucas pessoas que não saibam disso, né? Como as poucas pessoas que não sabem, mesmo assim devem ter pensado, devem ter percebido, a Turma Titã é, vamos dizer assim, o primeiro nome que se deu, pelo menos aqui no Brasil, aos novos Titãs, né? E essa revista saía pela editora Ebal. É uma edição que eu tenho dos anos 60, se não me engano, deve estar aqui, ó, junho de 1969, era preto e branco. Essas edições, para mim, tem uma certa história, tá? Porque eu me recordo de que a primeira vez que eu entrei em contato com essas publicações da Ebal, nesse formato grande, nesse formato americano, vamos dizer assim, foi quando encontrei certa vez na casa da minha falecida avó algumas revistas em quadrinhos que pertenciam ao meu pai e aos irmãos deles quando eram crianças, e lá tinham umas duas ou três revistas em quadrinhos da DC, né? Eram todas da DC, isso eu lembro bem, neste formato, e eram todas preto e branco. E até então eu era menino, eu nunca havia imaginado que existiam edições de super-heróis neste tamanho e preto e branco. As únicas edições que eu conhecia que eram preto e branco eram de faroeste, né? Tex Willer, Zagor, esses personagens. Eu nunca havia imaginado que existiam super-heróis publicados em preto e branco. Aquilo me causou muita surpresa e eu lembro que eu até não gostei, né? Aqui na história principal temos aqui, ó, o assassino chamado Pássaro de Mel, né? É uma aventura bem clássica, bem clichê dos personagens dos membros da Turma Titã, né? Vamos manter o nome que eles deram, Turma Titã. A arte é muito boa, né? Eu não sou um profundo conhecedor e, como eu já comentei em outros vídeos, eu não me atenho a ficar pesquisando isso, a menos que eu fique muito curioso, e neste caso eu não pesquisei, então eu não sei dizer se essas edições eram postadas em preto e branco apenas aqui no Brasil, ou se originalmente elas também eram preto e branco. Na minha opinião, me parece que era aqui no Brasil que elas eram postadas preto e branco. Eu acho que no original americano não devia ser preto e branco, mas claro, eu posso estar enganado. Se você aí conhece, sabe disso, por favor, comenta aí. Mas a arte era muito boa, né? Eu gostei da arte, eu gostei dos desenhos, eram muito bem feitos. Inclusive eu não lembro de ter visto informação sobre o artista aqui, cara, né? Posso ter passado aqui sem ver quem era o artista. Deixa eu dar uma procurada. Tem uma história do Arqueiro Verde aqui no final, ó, que mais uma vez eu não estou encontrando informação de quem desenhou. E a história da Turma Titã. Aliás, o artista que desenhou o Arqueiro Verde é menos competente que o que fez a Turma Titã, tá? Mas realmente eu não estou encontrando aqui. Mas de qualquer maneira, a arte é boa e a história é clichê, é bobinha, né? É uma história clichê, típica daquela época. Estamos falando dos anos 60 nos Estados Unidos. O material demorava para chegar no Brasil, então nos Estados Unidos ainda talvez tenha sido publicado até antes disso, talvez no finzinho dos anos 50, vai saber. E era a típica história da época, sem grandes desenvolvimentos, sem grandes reviravoltas no roteiro, grande descoberta, plot twist, essas coisas, nada. História linear, simples. O próprio inimigo hoje em dia parece um inimigo que qualquer membro dos Titãs, mesmo que sozinho, mesmo o mais fraco e mais bobo deles, venceria em segundos, mas nessa história ele dá trabalho pra caramba com engenhocas que para a época eram futuristas e hoje parecem quase como máquinas a vapor, né, antiquadas. Mas
Mesmo sem essas gigantescas reviravoltas aqui, estamos acostumados a esses dramalhões que temos hoje em dia. A história é competente, é gostosa de ler e dá até para esquecer o estranhamento que causa por ser preto e branco. Isso por causa da qualidade da arte. É uma boa revista, uma boa história, eu suponho que deve ter divertido muita gente na sua época. Eu tenho muito orgulho em ter essa edição da Turma Titã. E se eu conseguir outras, com certeza eu vou comprar. E como sempre, meus amigos, minhas amigas, quem gostou, deixa like.